Boa tarde a todos, todas e todes. Estamos hoje aqui dando início à abertura desse novo programa, do programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica da PUC São Paulo, um projeto coletivo que visa discutir como a comunicação pode nos ajudar a pensar e também a contribuir na diminuição das desigualdades e na luta pelos direitos humanos. Vou começar aqui uma apresentação que eu organizei. Então, o título geral do projeto é Comunicação e Direitos Humanos, Desafios da Pesquisa na Pós-Graduação. Como eu falei, é um projeto coletivo, não é? Vinculado ao programa de pós-graduação em Comunicação e Semiótica. Vamos para o próximo slide. E eu quero começar, antes de mais nada, agradecendo essa parceria com a TV PUC, começar agradecendo a direção-geral, né, de Júlio Weiner, a produção de Maristela Grossi e agora a participação muito importante do Cristiano. É um grande prazer estar aqui de novo com a TV PUC. O tema da comunicação e direitos humanos tem sido foco das nossas pesquisas, pensadas enquanto corpo docente e também discente. Pensar a pesquisa da pós-graduação hoje não está sendo nada fácil, porque estamos vivendo uma crise da ciência. Nós já veremos no slide um pouco mais para frente, mas não já, como que essa palestra está organizada. Mas nessa série de encontros, cada docente do programa vai ter a oportunidade de apresentar a pesquisa atual e expor os vínculos com as diretrizes do desenvolvimento da pós-graduação da PUC São Paulo, que foram apresentadas no Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, dos anos 20 a 24, né? Outro objetivo da nossa série é discutir os vínculos das pesquisas do programa com as temáticas constantes dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, conhecidos como ODS, estabelecidos pela ONU. Vamos para o próximo slide. Então, aqui dá para a gente entender essa grande rede de pesquisa que se interconecta em vários âmbitos, né? Então, no primeiro vínculo, a gente chamaria de vínculos mundiais. Nesse aspecto, a nossa pesquisa tem por objetivo estar vinculada a essa Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, discutidas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. No âmbito nacional, a gente estaria vinculado, né, ao Plano Nacional de Pós-Graduação, PNPG, da CAPES, que, por sua vez, está vinculada ao MEC, né, Ministério da Educação. Aqui é importante fazer um breve comentário, porque nós estamos passando por uma transformação. Nós estamos, no momento, sem um Plano Nacional de Pós-Graduação debatido e democraticamente compreendido. Mas, enfim, de qualquer forma, é fundamental que as pesquisas se alinhem a esse PNPG. Em terceiro, com a própria área da comunicação, entendida assim, né, a área da comunicação no Brasil inteiro, em todos os programas de pós-graduação e tal como estão lá vinculados à CAPES e ao CNPq. Um vínculo institucional, que é esse que eu comentei, né, que está ligado ao plano de desenvolvimento da própria PUC, o vínculo com o programa, que está defendido no plano estratégico, e com a pesquisa do orientador ou da orientadora. Próximo, por favor. Nessa pesquisa, a gente parte de um contexto muito específico, que é o contexto das intensas mediações computacionais e das convergências tecnológicas que presidem os processos comunicacionais da era contemporânea. Então, para essa palestra, eu organizei 2 tópicos. O primeiro tem por objetivo discutir como o campo da comunicação pode desenvolver pesquisas em sintonia com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, da Agenda 2030 da ONU.
O segundo, como a linguagem da hipermídia contribui na inovação e produção de conhecimento. Vamos. E a apresentação, né, para a gente ter, assim, inclusive quem está tendo primeiro contato com o nosso programa, né, de pós-graduação, eu organizei para ficar até mais simples em 3 módulos. O primeiro, uma discussão sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. O segundo, mais focado na hipermídia. E o terceiro, sobre alguns dos pressupostos e pesquisas do COS, para dar nada como um bom exemplo para a gente poder entender os processos. Só para ter assim uma definição, eu peguei, isso aqui é uma citação lá da própria ONU, né, que diz, abre aspas, os objetivos do desenvolvimento sustentável são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. Próximo. Então, eu gosto muito desse quadro, né? Além dele ser bem ilustrativo, tem os 17 objetivos coloridos e com seus ícones, para se ter um panorama geral. Nós vamos nos focar no objetivo de número 10. Vamos olhar para ele agora. Pode passar, Cris? Então, a agenda de 2030, não é? Aqui vem uma breve explicação também lá no site da ONU, está colocado, não é? Esses objetivos foram propostos em 2015, são 17, eles são integrados e indivisíveis, que significa que um interfere no outro, e nessas relações é que se forma, vamos dizer assim, o objetivo maior, né? Então, a afirmação é que formam um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil em busca de assegurar direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra a desigualdade e a injustiça, alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres, meninas, agir contra as mudanças climáticas, entre outros desafios. Podemos ir para o próximo. Então, como eu falei, vamos nos focar nesse objetivo de número 10, da redução das desigualdades. Vamos para o próximo. E aqui eu fiz questão de trazer, porque eu tenho observado, conforme eu converso com alunos, até mesmo com docentes, que tem muita redução. Então, as pessoas estão entendendo a compreensão sobre o que seria a diminuição das desigualdades de uma forma muito reduzida, achando que é um aspecto só da desigualdade. Então, eu falei, eu vou trazer as nuances, não é? As etapas, inclusive. Então, o primeiro vai falar no alcance e sustentar o crescimento de renda dos 40% da população mais pobre, e uma taxa maior que a média nacional. Então, aqui a gente está, de fato, falando na redução da desigualdade no sentido econômico. Aí, no item 10.2, trata-se de empoderar e promover a inclusão social, econômica e política de todos, independente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. Eu gosto muito dessa colocação, porque aqui dá para a gente ver muito bem quanto é amplo, né? Então, questões de gênero, até preconceitos raciais estariam aqui nesse objetivo número 10. O 10.3, igualdade de oportunidades. Isso é fundamental, porque sem trabalhar nas oportunidades, não tem como reduzir as desigualdades de resultados. Inclusive, aqui está colocando, por meio da eliminação de leis, políticas e práticas discriminatórias, né? Promovendo uma legislação, políticas e ações adequadas a esse respeito, ou seja,
criando condições para que essas oportunidades se tornem mais igualitárias. No 10.4, o objetivo fala em adotar políticas, especialmente fiscais, salariais e de proteção social, e alcançar uma maior igualdade. Vamos continuar. Próximo slide. Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e instituições financeiras globais, de modo a fortalecer e implementar essas regulamentações. Como a gente sabe, pensando globalmente, né, pensando a economia de uma forma global, existe muita evasão fiscal, existem legislações que às vezes não, quase sempre, né, criam privilégios para aqueles que têm maior poder aquisitivo. Então, um dos itens colocado também é esse. Aí nós temos no 10.6, assegurar uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas e financeiras internacionais globais, a fim de produzir instituições mais eficazes, críveis, responsáveis e legítimas. E, por fim, facilitar a migração e mobilidade ordenada, segura, regular e responsável de pessoas, inclusive por meio de implementações de políticas de migração planejadas e bem geridas. Então, acho que com esse panorama, a gente vê que reduzir as desigualdades envolve vários aspectos da sociedade, da economia, das políticas, enfim, é bastante amplo. Esse é o ícone que está lá naquela tabela. Vamos para o próximo. Então, aqui, eu agora começo, então, a falar dos pressupostos das pesquisas que a gente tem desenvolvido no COS. Não trouxe todos, são alguns. Vamos ver, então. Olha que interessante. Infelizmente, naquele slide não apareceram os pressupostos. Não sei, porque alguma questão de PowerPoint, às vezes acontece esse tipo de problema, né? Às vezes, uma versão tem, outra não tem, mas de qualquer forma eu estou com o meu PowerPoint aqui. Não sei se valeria a pena eu abrir ou se eu continuo. Bom, eu vou ler. Então, o primeiro pressuposto que eu acho importante retomar é entender a inclusão como um direito multiplicador de direitos. O que quer dizer isso? Quando a gente pensa que a inclusão é um dos direitos humanos, ela, por si só, ela ajuda a promover, a criar condições para os outros direitos. E isso nós discutimos, né, recentemente na nossa aula magna com o professor Davi Rodrigues de Portugal. O segundo pressuposto é inclusão como estratégia de redução das desigualdades. Esse princípio está lá, ele se funda nas ideias de Paulo Freire, que sempre colocou a importância de criar condições, inclusive, entendendo a inclusão como acesso à educação, acesso ao aprendizado, com uma estratégia política para diminuir esse grande abismo que tem social, cultural, político no nosso país. O terceiro, pensamento ecológico e ecologia de saberes, no sentido proposto, né, e desenvolvido por Boaventura de Souza Santos, no qual o foco é dar razão, dar voz a saberes que estão colocados em outros setores da cultura, como, por exemplo, os saberes ancestrais, né, que a gente encontra na cultura indígena, na cultura na africana, afro-brasileira ou afrodiaspórica. Então, esse pensamento valoriza o quê? Que todos os saberes estão numa mesma condição ecológica de trocas. Então, temos que aprender cada vez mais com saberes advindos de outras culturas e de outras cosmovisões, não é? Outras maneiras de ver o mundo. Em quarto,
eu estou colocando aqui ecologia de culturas, que vai ser debatido na nossa live com o professor Norval Baitello, em breve, na semana que vem. E, por fim, a pesquisa como estilo de vida, que vai ser debatida por Lúcia Santella na sexta-feira agora dessa semana. Entender que, no caso da ecologia das culturas, todas as culturas alimentam umas às outras, estão num ciclo transformativo, onde todas se conectam, e entender que pesquisar vai muito além de seguir normas. Pesquisar tem a ver com construção, com produção de conhecimento. E quando isso se transforma num estilo de vida, isso escapa, né? Vai muito além também da pesquisa acadêmica. Então, voltando aqui para o nosso slide. Ah, apareceu, né? Que bom. Vamos para o próximo, por favor. Agora vamos entrar na hipermídia, né? Hipermídia, inovação e produção de conhecimento. Então, só para dar um pouco do contexto do que a gente está fazendo lá no programa de pós-graduação em comunicação e semiótica, a gente está partindo de um entendimento de hipermídia, que é linguagem, mas também é ambiente e cultura. Normalmente, as pessoas pensam na hipermídia, existem muitos equívocos, alguns pensam que a hipermídia é apenas o suporte, não é? O digital, mas o que nós defendemos é que a hipermídia ela é uma forma de construção de conhecimento que pensa por links, que pensa por tópicos. Então, é uma maneira, inclusive, que às vezes alguns dos cientistas sociais, cientistas cognitivos e também os neurocientistas costumam dizer pensamento por tópicos ou pensamento por imagens. O que quer dizer isso? São formas de construir um conhecimento a partir de conexões. Uma coisa conectada à outra. A gente usa isso muito no nosso cotidiano, está nos provérbios populares, está na sabedoria dos ditados, enfim. E o que significa na prática? Né? Que a hipermídia ela é uma espécie de tapeçaria. Então, a gente tem um bloco de texto que se conecta com o outro por links. Às vezes, essa associação foi sendo construída pela cultura. Outras ocorrem associações de forma inédita. Porém, o que a gente tem que lembrar? É que hoje, no nosso cotidiano, nós temos hipermídia para todo lado. Então, se a gente está aqui na plataforma, né, do YouTube, a gente está na hipermídia. Por quê? Porque a gente tem esse vídeo passando, mas a gente tem hiperlinks, links para outros vídeos, a gente tem palavras-chave que nos levam a encontrar outras produções. O mesmo ocorre quando estamos, por exemplo, no Instagram, quando estamos no Facebook. O que é isso? Ao invés da gente ter um texto, um começo, meio e fim, a gente até pode ter isso, mas a gente tem algumas portas, né? Algumas passagens para outros blocos de informação. E por que eu falei que isso não é só do digital? É só a gente pensar quando estamos vendo um livro impresso, num formato do papel mesmo. Quantas vezes a gente não para pegar um outro livro, ou para pegar um dicionário, ou para ouvir uma música? Essas paragens, né, essas tessituras hipertextuais fazem parte do nosso hábito de leitura. Da mesma forma, quando a gente assiste streaming, assistimos audiovisual, por exemplo, na Netflix, a gente está fazendo uma navegação hipermediática. A gente tem lá um banco de dados e um menu. Então, a hipermídia, ela extrapolou, ela não é algo que está só quando a gente está, entre aspas, né, que a gente falava antigamente, na década de 90, navegando na internet. Ela está no nosso cotidiano. Se a gente avançar um pouco mais e pensar em sistemas, em assistentes virtuais, a gente tem mais hipermídia. Então, são bancos de dados que acionam processos, e tudo isso ocorre de uma forma quase que transparente no nosso dia a dia.
pensem uma simples prática como fazer uma transferência por Pix. Isso é hipermídia também, né? Sem essa linguagem, a gente não teria como fazer. Bom, então, só para dar uma breve introdução dessa que a gente chama, né, linguagem, ambiente e cultura, ou que está sendo chamado, e nós estamos adotando, hipermediatização dos processos do cotidiano. Bom, atualmente, nós temos 2 projetos temáticos do programa no CNPq. Um que já foi aprovado e temos vários bolsistas, inclusive queremos convidar todos e todas que estão nos assistindo a participarem dessa apresentação nesse semestre. Nós divulgaremos a data, né, dessas pesquisas, e o projeto se chama Inovação e Convergências Tecnológicas em tempos de hipermídia, perspectivas da produção de conhecimento nos processos comunicacionais. Trata-se de um amplo projeto com vários eixos e subeixos que discutem questões críticas da nossa sociedade e da nossa cultura, né? Aí nós estamos com esse outro, que é uma continuação, que ainda não temos o resultado, mas estamos torcendo para as bolsas saírem. Inovação e Convergências Tecnológicas, fase 2, novas perspectivas de reflexão sobre a hipermídia e produção de conhecimento nos processos comunicacionais. Nessa nova fase, a gente está com 3 eixos, que foram construídos a partir das nossas linhas, e também estamos esperando receber as bolsas para ter alunos bolsistas participando. De todos esses projetos participam vários docentes do programa, tá? No primeiro a gente tem a participação de 13 docentes, e no segundo de 14. E, por fim, o projeto temático que o programa fez para a CAPES com referência às bolsas da Pró-Reitoria, que, como vocês verão, tem tudo a ver com um desses objetivos, né, que é a redução das desigualdades. Vamos para o próximo. Bom, então agora a gente já conversou um pouco sobre por que estamos interessados em pensar os direitos humanos e os objetivos de desenvolvimento sustentável, e estamos lançando essa pergunta, né, como a comunicação pode contribuir para a diminuição das desigualdades. A gente tem claro, né, que nós temos que focar nesse aspecto comunicacional, que é não só a linguagem da hipermídia, mas a hipermídia compreendida como plataforma, como uma transformação das nossas práticas cotidianas a partir também dessas redes sociais digitais, né? E aí, discutir, considerando esse aspecto comunicacional, como ocorre essa produção de conhecimento e como que ele é partilhado. O termo da partilha aqui é um termo que a gente tem usado já há alguns anos e está em sintonia com o pensamento de que partilhar significa estar junto, né? Então, vamos pegar 2 exemplos que foram escolhidos, mas deixando claro que todas as plataformas de comunicação digitais estão acionadas, redes sociais também, e vamos pegar, por exemplo, um caso como a perseguição às jornalistas. Eu acho que isso é um problema muito sério que está acontecendo, vocês devem estar acompanhando, né? E como que isso está aparecendo nessas redes? Então, aí nós começamos a ter escapes, derivas, partilhas que trazem vozes que escapariam à grande mídia, porém também comunicados e produções jornalísticas da grande mídia, mas um acionamento dessas redes, exatamente devido à força afetiva que essas redes têm de mobilizar ações. Com relação ao terceiro exemplo, comunicação da ciência e divulgação científica. Por que eu estou trazendo? Amanhã nós vamos ter uma live, não podem perder, com o Rogério da Costa e com a sua aluna de doutorado, Adriana. Eles vão discutir exatamente
como que ocorre o problema da desinformação no campo da saúde, né? E se a gente pensar o quanto isso tem sido problemático não só no sentido social, mas até no sentido da vida das pessoas, né? Então, a gente percebeu que durante a pandemia, muitas questões que ficavam entreabertas foram retomadas, como, por exemplo, o que é a comunicação da ciência, o que é o jornalismo científico e o que é a divulgação científica. Então, a gente são canais de comunicação que se conversam, mas não se sobrepõem. E eles têm públicos diferentes, recepções também diferenciadas, né? Então, acho que isso hoje, mais que nunca, precisamos parar um pouco e olhar para como a comunicação está, o campo da pesquisa em comunicação está contribuindo. Eu tenho observado um crescimento muito grande de vídeos. Eu acho que o áudio tem, inclusive, já defendi isso em vários artigos publicados, né? Que o audiovisual tem sido até mais do que artigo, até mais do que publicações científicas, uma ferramenta fundamental para a transformação do conhecimento das pessoas. Então, a gente tem desde produções encabeçadas por grandes instituições científicas até coisas feitas que a gente chama amadoristicamente, mas de boa qualidade, né? Então, acho que tudo isso converge para essa importância da partilha do conhecimento. E aí sim, a comunicação começa a ter mais impacto social, né? Começa a contribuir de forma mais expressiva para as questões das vidas das pessoas. E, como eu já falei um pouquinho, né, das fake news e da desinformação, isso também entra nessa chave, vamos dizer assim, de discussão sobre produção de conhecimento e partilha. Então, no próximo slide, né, eu escolhi dois pequenos, eu não quero dar tempo também para o nosso chat, né, para a gente ver se tem perguntas, enfim, mas eu escolhi dois casos que eu acho bem interessantes, né, inclusive um foi um doutorado do nosso programa, defendido pela Miriam, professora doutora Miriam Miliani, no qual ela pesquisou notícias da comunidade, né, a voz da comunidade. Então, como que aquilo que está sendo noticiado por pessoas que estão no espaço local contribuem para a construção dessa notícia. Então, é um doutorado muito interessante, não só porque trabalha essa questão de contaminações e complexidade, evitando esse dualismo, não é, do que é a notícia e o que é, vamos dizer, a fofoca ou a conversa do bairro. Ela trouxe ali questões que deixam essa complexidade muito em vista e mostram o poder social dessa ecologia de saberes, de se ouvir o que está acontecendo por quem vive ali aquela realidade. E o segundo exemplo é um exemplo que eu estou acompanhando mais recentemente, que é um movimento, né, ele é internacional, mas no Brasil ele tem seguidores de vários campos, tanto da ciência como também dos amadores, que se chama as PANCs, né? Plantas alimentícias não convencionais. Então, trata-se de um movimento que mostra, né, que traduz, que explica, ele não só cataloga, mas ele também divulga usos. Né? Primeiro, quais são as plantas comestíveis não convencionais, né? Não são venenosas, enfim, mas que estão lá no jardim de todo mundo, e também propriedades medicinais, fitoterápicas, tem crescido muito. Também está crescendo no sentido de projetos criativos, como receitas, enfim. E são comunidades que se interconectam, e acho que mostra claramente a não hierarquia desses saberes. E agora, no próximo slide. Por fim, já acabou. Então, eu vou encerrar por aqui, prefiro deixar espaço para perguntas, né? A gente pode, no próximo slide, por favor, Cris, nós temos o meu e-mail, também posso continuar essa conversa, né, ou esclarecer, mas não temos perguntas. Tá certo.
Bom, então vamos encerrar, agradecer primeiro, né, novamente, a TV PUC, por estar aqui conosco, por nos dar, permitir, né, construir esse espaço de diálogo. Eu espero que vocês acompanhem essas lives, que serão todas muito interessantes, com os nossos professores, alguns alunos e alguns egressos. Eu quero reforçar a importância do diálogo, da troca e da abertura, né? Estarmos aqui compartilhando com vocês as nossas pesquisas e nos abrindo também para outras discussões. Eu acho que faz parte de uma das obrigações, né, dos pesquisadores de toda a academia brasileira, né, não só na PUC, mas que a gente consiga fazer isso de uma forma que faça sentido, que esclareça as dúvidas, né, e que mostre que essas pesquisas de fato querem contribuir para os problemas da sociedade. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam e até breve.